Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Fernandes e hoje eu vou fazer um podcast para vocês apresentando qual foi a minha principal evidência de aprendizagem neste semestre relativo aí à disciplina de metodologias de educação infantil que foi ministrada aí no segundo semestre pela professora Bárbara aqui na PUC Paraná. Foi muito difícil para mim, pelo menos, determinar uma aprendizagem específica devido à magnitude da disciplina em si. Eu acredito que todos os aspectos ali que envolvem metodologias de educação infantil, por assim dizer, elas são importantes, elas são interligadas, elas andam em sincronia e todas elas são mutáveis, são contingenciais. Mas assim, eu acredito que observando ali as aulas, cada gesto, cada ação possui uma significância, né? E a gente deve, portanto, manter esse olhar atento a todos esses conjuntos de subjetividades que fazem parte dos processos de aprendizagem. Mas falando especificamente da aprendizagem, neste semestre, da minha evidência de aprendizagem, por assim dizer, nesse semestre, eu quero trazer um destaque ali para o estudo dos indicadores de qualidade, né, dos quais nós fomos apresentados. Eu não conhecia esse documento, mas assim, depois de um estudo aprofundado dele, eu percebi o quão importante ele é e o quanto ele deve acompanhar ali os futuros docentes, os futuros licenciados na sua jornada. Tanto em termos, ele nos fala ali em termos de planejamento, ele nos apresenta a multiplicidade de experiências, interações, espaços, formações, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem, tudo isso deve acompanhar esse caminhar dos professores dentro das salas de aula. É imprescindível que você, como um bom profissional, você tenha que ter um bom planejamento, você tenha que ter ali umas bases sólidas, teóricas, você deve saber aonde os seus pontos de partida, você deve conhecer os seus estudantes, conhecer o local onde você está e a partir daí você fazer esse planejamento. Você deve entender que você vai estar num ambiente onde você vai ter uma multiplicidade de experiências, você vai conviver com pessoas dos mais diferenciados tipos de pessoas, culturalmente, socialmente, entender que dali partirão interações, as crianças irão interagir entre elas, com vocês, com o pessoal da limpeza, independente. Com relação aos espaços, você deve entender ali quais são se você está tendo ou não um espaço adequado, se esse espaço é um espaço interno da escola, se esse espaço é um espaço externo da escola, seja ele no corredor. Todos esses espaços de aprendizagem ele devem ser muito bem observados. Falamos também, né, a respeito desses indicadores de qualidade, a respeito das formações. Nós entendemos que somos um país desigual e a gente entende que a profissão de profissional da educação às vezes se torna muito complicado em termos de formação continuada e outras coisas, mas deve-se manter sempre essa vigilância com relação a outras formas metodológicas. A gente sabe que a gente sofre de uma hiperinformação, por assim dizer, devido à internet, e a gente tem que filtrar um pouco essa hiperinformatização de tudo aquilo que cai para nós nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que é complicado isso, às vezes a gente filtrar tudo isso. Desenvolver essas cooperações entre os gestores dos colégios, entre os estudantes, saber entender quais são as necessidades, os anseios de todas essas crianças, saber em que local você está inserido, qual é o colégio onde você está, conhecer essas famílias, conhecer os projetos pedagógicos desses colégios, conhecer ali os gestores e a partir daí você desenvolver as suas atividades. E tudo isso está ligado aí àqueles aspectos trazidos também pelos Zabalza no livro dele lá de qualidade da educação infantil, que é imprescindível. Eu lembro muito de uma das frases, né, do Libânio, parafraseando ele, dizendo que o valor primeiro, a intenção primeira da educação é formar assim, esses cidadãos dentro da escola pública e tal, para a sociedade. Isso se conecta muito com as ideias ali do sociólogo Durkheim também, nesse fisiologismo, em você ter ali a formação dos estudantes ali dentro das salas de aula para que eles possam interagir fora, em sociedade, cumprir os seus papéis, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, eu acredito que a gente possa, a partir de todos esses indicadores de qualidade, a partir desses aspectos
de qualidade na educação, a gente pode perceber o que eu, pelo menos, né, que tipo de profissional, e é uma pergunta muito válida, né, qual é o tipo de profissional licenciado que você almeja ser ao final desse processo educacional. A gente sabe que muitas vezes temos diferenças, são abismos de diferenças entre aquilo que nos é proposto teoricamente em ambientes acadêmicos, do que quando a gente chega nas salas de aula, no chão das salas de aula, ficar atento a isso, ficar atento às violências simbólicas que essas crianças sofrem, você estar inserido ali dentro de um ambiente de conflito e você estar atento, né, estar atento e forte, né, como diria a música, a todas esses ruídos, né, por assim dizer, como diria em termos antropológicos, né, todos esses ruídos, esses gestos, essas subjetividades que são produzidos por essas crianças, você estar atento a tudo isso e você poder ali formar ali bases assim concretas para que você possa desenvolver, mediar e produzir essa educação junto com essas crianças. Bom, gente, eu agradeço que vocês tenham ouvido e por hoje é só. Até mais.